Fala família Palmeiras, voltamos com mais um vídeo aqui no canal Voz do Palestra. E olha só, já adianto pra vocês, hein? Alexander Barbosa é desfalque pro jogo de hoje. Vamos falar sobre a renovação de Flaco Lopes, sobre a punição pro Maurício e tudo sobre a preparação pro jogo de logo mais. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, hype o vídeo, dá aquela força pra nós, família, e não perde tempo. Antes disso, vamos lá com o nosso amigo Vinícius Nicoletti com as principais notícias e informação do Verdão aqui na ESPN. Avante palestra. Vamos com o Vinícius Nicoletti também, trazendo as informações do Palmeiras. Tudo bem, Vini? Bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras que já está em Cuiabá, mas deixou alguns jogadores aqui na academia de futebol por conta dessa vantagem que o time conquistou na primeira partida, 3-0. Pode perder por 2 gols de diferença, então vai poupar alguns jogadores no campo e também alguns que ficaram aqui na academia de futebol treinando e se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O caso mais emblemático é do zagueiro Alexander Barbosa, não viajou com a delegação, estava inteiro, mas vai ganhar esse descanso. E aí tem alguns jogadores que estão em recuperação. Caso do Bruno Fux, está se recuperando de uma cirurgia na amidalite. Também o Gomes, uma contusão muscular, já está treinando no campo, mas também preservado para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. O Paulinho, que vai ficar fora aí algum tempo, de 10, 15 dias, podendo ser até 3 semanas com o retorno, com a recuperação dessa lesão no músculo adutor. E o Kelvin, que também teve uma contusão muscular. Esses 5 jogadores não viajaram com a delegação para Cuiabá para o jogo contra o Fortaleza. E aí o Abel Ferreira também vai preservar alguns jogadores na escalação. Mas tem esse problema na defesa, porque 3 zagueiros ficaram aqui na academia de futebol. Ele tem apenas o Murilo e o Benedetti, os 2 zagueiros no elenco para esse confronto contra o Fortaleza. Vamos acompanhar então a provável escalação do Palmeiras, abrindo espaço para uma dupla de ataque que fez muito sucesso na temporada passada. Quem sabe Flaco Lopes e Vitor Roque depois da final do Campeonato Paulista desse ano. Eles não jogam junto desde essa partida contra o Novo Horizontino. Então, no gol, o Carlos Miguel, ele também tem a opção aí do Kaique, do Marcelo Lomba. Na lateral direita, Giai, aí Benedetti, Murilo e o Piquerez, podendo até entrar o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Alan pela direita e o Felipe Anderson entrando no lugar do Arias pela esquerda. E na frente, Flaco ou Sousa e o Vitor Roque nessa expectativa de retorno como titular. Não joga como titular há muito tempo, desde a partida contra o Novo Horizontino, desde março desse ano, muito tempo sem jogar como titular. Ele voltou de uma cirurgia, ficou 3 meses fora, foi reserva nos últimos 3 jogos do Palmeiras, entrando durante a partida. Então é uma expectativa também para ganhar ritmo de jogo com o Vitor Roque e o Flaco, que está retornando da seleção argentina depois de disputar a Copa do Mundo, também foi reserva nas 2 últimas partidas. Então essa é a grande expectativa, a grande atração do Palmeiras para esse jogo. Quem sabe Vitor Roque e Flaco Lopes novamente. O Flaco tem 15 gols nessa temporada e o Vitor Roque, em 20 jogos, marcou 6 vezes. Glaucia. Os números da dupla, né, Flaco e Vitor Roque, até para puxar aqui no nosso assunto. Na tela aí pra gente, ó. Nesta temporada, os 2 pelo Palmeiras. O Flaco, em 37 jogos, marcou 15 gols, deu 10 assistências, 82 finalizações, 33 delas no alvo. O Vitor Roque, para 21 jogos, 6 gols, 1 assistência, 35 finalizações, sendo 15 delas no alvo. E olhando num panorama geral esse jogo, né, amigos, do lado do Fortaleza fica muito o planejamento pensando em Série B, né? Já faz o seu mando de campo em Cuiabá, onde enfrenta o seu próximo adversário de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Autuori vai segurar ali o elenco, vai girar o elenco pensando muito nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Enfim, traz muito isso, né? Já mostra muito isso. Ok, chegamos até aqui nessa Copa do Brasil, prioridades agora. Eu acho que o clube já nessa venda de mando de campo já deixa esse recado. E o Palmeiras aproveita, faz o seu placar em casa e agora também vai poder girar o seu elenco pensando na sequência, né? Exatamente isso que você acabou de falar. Acho que vem de cima para baixo, né? A questão do Fortaleza ali. A partir do momento que o clube, como clube, né, decide vender o mando de campo, acho que aí não tem muito o que você exigir que os seus jogadores vão conseguir entregar em campo. Porque, de fato, você não tem a força da sua torcida dentro da sua casa para você conseguir reverter um placar
que é bastante desfavorável contra o melhor time do país atualmente, né? Líder do Campeonato Brasileiro, tá nas 3 frentes, né? Na Copa do Brasil e também na Libertadores. Então você já tem 3-0 contra, então é aquela dificuldade. Então, de fato, você já está pensando na Série B, que é a principal competição da temporada, do calendário do Fortaleza, para tentar o retorno à Série A. E também vale lembrar, né, que na prateleira ali das competições, o Fortaleza já avançou mais do que esperava na Copa do Brasil. Então, financeiramente falando, ganhou mais. E do lado do Palmeiras é isso. Agora é você girar, né, tentar justamente utilizar os jogadores aí que estão com a minutagem um pouco mais baixa, né, para você dosar também a energia, porque a gente sabe como é que vai ser o calendário daqui para frente, um jogo atrás do outro. E aí tem a principal atração, como o Nicolete trouxe, que é justamente que esse ano, nessa temporada, os 2 jogadores, né, a dupla de ataque não conseguiu estar em campo basicamente, né, muito tempo. Então é isso, esse retorno da possibilidade aí do Flaco Lopes com o Vitor Roque. Como é que é a dupla Flaco Roque? Flaco Roque, eu sempre me confundo. E é importante, né? Porque a gente vê quando eles se estabelecem, esse foi o ponto de virada da temporada do Palmeiras na temporada passada, né? Sim. Ainda que não tenha vencido títulos, mas o Palmeiras teve um crescimento muito grande com o estabelecimento desses 2. Então acho que é importante para o Palmeiras isso, né? Dar ritmo para esses jogadores, dar descanso para os outros. Em uma sequência que você não tem, né, respiro, ainda mais que um time que nem Palmeiras que luta por todos os títulos, né? E quando eu digo luta, não é só no sentido de estar vivo em todos. Não, ele tá realmente é favorito, é o candidato, é um dos principais candidatos em tudo que disputa. Então conseguir se colocar numa situação de respiro, entre aspas, porque você tem respeito ao adversário do outro lado, embora a situação bem encaminhada e com tudo que vocês falaram, né, em relação à venda do mando de campo. Então o Palmeiras se coloca numa situação muito positiva de não só de já estar encaminhada a classificação, mas também ter esse manejo ali do calendário pensando nos diferentes interesses, de descansar alguns jogadores que estão num ritmo pesado e outros que nem no caso do Flaco Lopes e do Vitor Roque, recuperar o ritmo de jogo, entrosamento. Então, acho que o Palmeiras está no melhor dos cenários para conseguir essa classificação. Acho que até para vencer ainda novamente o Fortaleza. Se for ver, até a logística do Fortaleza para o Palmeiras também foi boa, né? Da viagem não ser para Fortaleza, que é mais longa. Depois o Palmeiras recebe o Internacional em casa pelo Brasileirão e abre as oitavas de final de Libertadores também em casa, né? Então, assim, a melhor forma, além dele poder girar esse elenco, também desgaste de viagem, né, para o Palmeiras também ajudou muito. E além disso, tem o ponto que a gente estava destacando aqui, né? Que o Abel Ferreira e toda a comissão técnica, eles têm preparado o ajuste tático da equipe para a dupla, né, para fortalecer ainda mais. É muito jogo por dentro, tendo o Alan agora mais estabelecido na ala pelo lado direito, o Piquerez chegando na ala pelo lado esquerdo, 3 zagueiros e tendo ali a quantidade de jogadores atuando por dentro. Então hoje, por exemplo, tá lá o Flaco Lopes com o Vitor Roque atuando por dentro, coisa que o Maurício, o Sousa, o Ares já estavam fazendo também. Então não vai mudar muito a característica desses 2 jogadores do que eles faziam, por exemplo, na temporada anterior. Então, para mim, o Abel Ferreira, nesse tempo da ausência da dupla, ele foi preparando todo o resto da equipe para quando esses jogadores estivessem aptos para jogar. Então vamos ver como vai ser esse jogo de hoje, né? Se já tiver a dupla de saída. Mas para mim não vai ter muita novidade nesse sentido não, porque o entrosamento é bem natural entre eles 2. Cerro Porteño, quarta-feira, dia 12, em casa, e esse Internacional pelo Brasileirão no domingo. Ô Vini, temos informações ainda das finanças do clube. O que a gente tem aí, amigo? Glaucio, Palmeiras fechou com um déficit de 124 milhões de reais nesse primeiro semestre e projetava um déficit de 20 milhões, 6 vezes mais. Mas alguns pontos explicam esse déficit. Lembrando que o Palmeiras, no ano passado, teve o maior faturamento da sua história, 1 bilhão e 700 milhões de reais, acabou num superávit. Então, alguns pontos explicam esse déficit no primeiro semestre. O primeiro deles é o início da temporada. O Palmeiras começou o Campeonato Paulista, aliás, fez a final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, jogando fora do seu estádio, teve reforma no gramado e perde muito da receita quando joga fora do Nubank Park, antes o Allianz Parque. Então, esse é um ponto. O outro é a questão da Copa do Mundo, porque em junho só saiu dinheiro, não entrou nada, não teve jogo, então o Palmeiras não conseguiu arrecadar nada e tudo que aconteceu por conta da Copa do Mundo foi empurrado para depois, para esse segundo semestre. Então, Copa do Brasil, premiação de Copa do Brasil, de Libertadores, oitavas de final de Libertadores, o Palmeiras projeta chegar pelo menos até as quartas de final, Copa do Brasil também, tem premiação do Campeonato Brasileiro,
tudo fica empurrado para depois da Copa do Mundo. Ano passado, o Palmeiras disputou o Mundial de Clubes e só no Mundial de Clubes, em junho, faturou 40 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais é o tamanho aí, daria para cobrir esse déficit dessa temporada. Então é um fator que explica. E o último fator explicando esse déficit é que o Palmeiras projetou com venda de jogadores 400 milhões de reais nesse ano de 2026 e por enquanto só arrecadou 80 milhões, 20% do que estava prevendo. O Palmeiras já recusou 2 propostas milionárias para 2 jogadores nessa janela de transferência, pelo Flaco Lopes, com interesse no time do Moscou, do Spartak e do Aston Villa, que mostrou interesse no Alan. O Palmeiras recusou essas 2 propostas, inclusive fez proposta para contratar mais um jogador, uma contratação milionária, tentou a contratação do Danilo do Botafogo, gastando 160 milhões de reais. Então tá tudo dentro do esperado, mesmo com esse déficit, porque as premiações e também venda de jogadores, se o Palmeiras vender, e está tentando vender jogadores secundários, não os principais jogadores, para manter a concentração e tentar buscar títulos nesse ano de 2026, porque o ano passado acabou sem títulos, então já conquistou o Campeonato Paulista, mas tenta um título de expressão nacional e quem sabe mais um título de Libertadores, é não vender os principais jogadores. Recusou as propostas, vai tentar negociar ainda no mercado esses jogadores secundários, mas no final do ano também vai arrecadar certamente com venda de jogadores. Então tá dentro do esperado, segundo a diretoria do Palmeiras. Glaucio. Bom, família, então vamos lá, vamos falar aí sobre as principais informações do nosso Palmeiras, dia cheio pro Verdão e, se Deus quiser, classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou falar para você, hein, não é por nada não, mas brasileiro a gente tá muito à frente, Libertadores, o chaveamento é mais fácil que Sul-Americana e a Copa do Brasil só sobrou time mais ou menos, beleza? Ainda tem um Cruzeiro da vida, mas de resto, meus amigos, dá pra passar por cima de todos. Então, assim, já tô me iludindo aqui que eu vou comemorar 3 títulos no final do ano, fechou? Mas, rapaziada, vamos lá, vou comentar aí sobre o jogo de logo mais, né? O Palmeiras que enfrenta o Fortaleza depois de uma excelente vitória, 3-0, jogando diante da sua torcida. Fortaleza vendeu o mando, né? Que então o jogo será lá na Arena Cuiabá. Arena Pantanal, desculpa, em Cuiabá, né? O Palmeiras chegou a Cuiabá sem a presença de Alexander Barbosa. Alexander, por decisão técnica, realmente ficou em São Paulo, tá? Isso não por conta do seu rendimento, mas basicamente para poupar o jogador de fato. Então, Palmeiras só terá 2 zagueiros de ofício à disposição para o confronto diante do Fortaleza. São eles Benedetti e Murilo, uma vez que Gustavo Gomes segue lesionado e em recuperação, meus amigos. Então, a possível escalação do Palmeiras deve ter ali alguns ajustes, né, alguns jogadores que devem atuar em posições diferentes das quais estão acostumados, e eu diria aí que a gente deve ver um time bem diferente no jogo de hoje diante do Fortaleza. E olha só, na minha opinião, realmente deve ser dessa maneira. Acho que sim, o Palmeiras deve ir com um time misto para reserva. É um jogo importantíssimo, temos uma maratona aí pela frente no mês de agosto, são cerca de 8 partidas, se eu não me engano, e aí a gente precisa realmente aproveitar o pouco tempo que nós temos para descansar dos atletas e preparar para o próximo confronto, uma vez que a vantagem, né, no jogo de ida 3-0 já foi uma excelente vantagem para essa fase da Copa do Brasil. É claro, tem que entrar com os pés no chão, jogo a jogo, disputar essa partida, mas não vejo aqui muito risco aí de nós termos algum tipo de surpresa. Sendo assim, o time que vai a campo deve ter Carlos Miguel no gol, Murilo, Benedetti e Giai atuando como zagueiro, tá? Uma vez que desde a Copa do Mundo estamos atuando com 3 zagueiros, não esqueçam disso. Então, Murilo, Benedetti e Giai devem formar o trio de zaga. Devemos ver como um ala pela direita o próprio Alan, né, que jogou na última partida nessa posição, e pela esquerda o Piquerez. No meio de campo, mais novidades. Andréas Pereira e Marlon Freitas não devem atuar e devem dar espaço para Emiliano Martinez e Lucas Evangelista. Essa deve ser a nossa dupla de volante, com Arias atuando um pouco mais ali centralizado. Dupla de ataque, aí fica para vocês. Vitor Roque, eu acho que não deve iniciar jogando, deve receber a oportunidade no segundo tempo, mas já está à disposição da comissão técnica. Então a gente tem aí na dupla de ataque, provavelmente, outra vez eu digo, Flaco Lopes e Maurício,
E aí a possibilidade de Sousa e Vitor Roque pintar na posição do Maurício, meus amigos. Flaco Lopes deve iniciar a partida no jogo de logo mais. Então, mais uma vez, falei um time um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Tenho aqui algumas críticas, porém é um jogo que a gente já fez o placar na partida de ida e acredito que o Palmeiras não deve ter dificuldades para vencer a partida e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, que vai nos ajudar muito financeiramente em termos de caixa. Para quem viu a divulgação, o Palmeiras fechou negativo em 120 milhões por conta, né, de alguns atletas que não foram vendidos da maneira que o Palmeiras esperava. Sendo assim, a gente nem precisa comentar muito sobre essa parte financeira, já falamos no vídeo de ontem. A gente passa para o próximo tópico da informação, que é o julgamento, ou enfim, o que vocês quiserem chamar, sobre o que aconteceu ontem com relação ao Maurício. É uma falta de profissionalismo absurdo. Eu acho que assim, o STJD tá de sacanagem. Só de ter o julgamento já é uma palhaçada, com todo respeito. Né? E aí a gente vê as pessoas ali envolvidas, onde, enfim, são comentários absurdos. Para quem não viu, procura o vídeo aí, dá uma olhada, né, dos comentários que acontecem referente ao Maurício, dizendo que é um absurdo o Maurício não ter sido expulso no jogo, onde a gente nem vê um gatilho para cotovelada, né? A gente vê uma das pessoas participando da reunião claramente com uma pulseira preta e vermelha do nosso grande rival do Rio de Janeiro, né? Então assim, cara, é uma palhaçada sem tamanho. Mas é isso, Maurício foi punido com um jogo que se tornou a advertência, então Maurício está à disposição para atuar. Entretanto, em meio a tudo isso acontecendo, Flaco Lopes, que tem interesse de fora do Brasil, recebe uma proposta de renovação no Palmeiras, tá? O Palmeiras busca aí uma renovação com o Flaco Lopes e uma valorização salarial para que ele fique mais um tempo atuando no Verdão, meus amigos. Então, assim, o que nós temos de informação por hoje é isso. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, quem você acha que deve ir a campo no jogo de hoje, você acha que está correto o time titular, não está correto, comenta aqui pra gente, a gente conversa um pouquinho aqui embaixo e se inscreve no canal, dá aquela força pra nós, aquela curtidinha no vídeo que não custa nada, meus amigos, e amanhã estamos de volta, se Deus quiser, falando da vitória do Verdão. Avante palestra, valeu família!